Programa agora. Então, boa noite a todos. Todo mundo que está acompanhando aqui nosso primeiro podcast da Logos. Eu sou o Vicente Pessoa, estou aqui com o Augusto Fleck e o Lorenzo Fiorese. O Lorenzo é o idealizador da Logos e o Augusto é o nosso curador, tradutor, editor, sei lá, né? A cabeça mais filosófica do negócio. Apesar disso, o Lorenzo é formado em filosofia e editou a Isagoge, né? Isagoge. E o Augusto traduziu os comentários de João de São Tomás e também fez a edição da obra. A gente está fazendo esse primeiro podcast para falar dessas duas primeiras obras, né, o primeiro volume do Clube de Filosofia, mas principalmente para falar da Logos mesmo. Qual que é o projeto editorial que a gente tem? Por que a gente quis fazer isso? Qual que é o nosso plano? Quais são as nossas metas? Também falar não só do projeto editorial, mas da proposta do clube, né? A gente tem ali dentro do Clube de Filosofia a Ágora, que é um espaço pessoal para os nossos assinantes falarem sobre filosofia, discutirem filosofia, debaterem filosofia e se ajudarem a chegar mais perto da verdade. Não só da verdade verbal, falada, mas de uma existência verdadeira, né? Eu acho que ninguém aqui está com planos de salvar a civilização ocidental, mas principalmente de viver uma vida melhor, né? Fazer o melhor possível. Então, vou passar a palavra para o Lorenzo. Fala aí, Lorenzo. Como é que você quer começar? Então, boa noite a todos. Eu agradeço a quem está acompanhando aí. Esse projeto ele foi, vamos dizer assim, pensado há um bom tempo e eu tenho plena convicção que eu escolhi as melhores pessoas para esse projeto, porque todas as pessoas aqui estão realmente empenhadas nisso e tem uma equipe que se complementa muito bem. Vocês vão ver isso com o tempo. A gente espera entregar uma experiência muito boa. Que me deu um estralo, assim, para fazer alguma coisa nesse sentido, foi uma experiência muito antiga que eu tive. E depois, vamos dizer assim, providencialmente, as coisas se alinharam para eu ter essa oportunidade de realizar isso. Há uns 7, 8 anos atrás, quando eu estava cursando filosofia. Como eu mandei no e-mail de vocês, eu sou bem entusiasta da filosofia, mas eu também um estudante meio relapso, então eu demorei um tempo para me formar, né? Eu estava com uma edição da Ética Nicômaco, do Aristóteles, e eu cheguei para o meu professor, muito entusiasmado, com vontade de estudar aquela obra, e mostrei para ele, é um professor de filosofia grega, e ele falou que, bom, aquela edição era uma porcaria. Daí eu perguntei para ele, bom, mas então recomenda algum outro texto? Acho que na língua portuguesa você não vai encontrar isso. Talvez, se você procurar em outra língua. Daí ele passou uma recomendação de uma obra da língua inglesa que eu poderia ler uma tradução fiel e com qualidade. E, enfim, muitos outros motivos, mas esse me fez ficar pensando um bom tempo na questão de como é que é possível na língua portuguesa a gente não ter boas traduções de Aristóteles, enfim. E, além disso, não ter de maneira robusta editores que consistentemente estão publicando, fazendo boas publicações filosóficas ou dedicadas a isso, né? Depois disso também, eu me formei e depois de um tempo, comecei a trabalhar no Clube de Literatura Clássica e também comecei outros projetos como Cartas do Mundo e a Trinca Literária. Então, pude adquirir muita experiência na gestão de clubes de assinatura e nessa aprendizado dos processos internos, de como fazer isso bem, o que dá problema, o que não dá problema. E eu senti que
seria a hora de fazer um projeto filosófico realmente bom, que entregasse uma experiência boa para os leitores de filosofia, né? Então, na hora de fazer a Logos, no início a gente queria fazer uma editora, mas estudando, só uma editora de catálogo, né? Mas estudando bastante o modelo e vendo a experiência que eu já tive, eu cheguei à conclusão que seria muito melhor para o consumidor, para as pessoas que estão acompanhando, e a gente entregaria uma experiência muito melhor se a gente fizesse um clube de assinatura em que as pessoas que estão trabalhando aqui, que estão consumindo a Logos, na verdade, pudessem ter realmente a experiência de entender aquilo que elas estão lendo, que elas pudessem ter a experiência de aprender com alguém guiando elas, e que isso também ia oportunizar que a gente fizesse produtos melhores e com um cuidado maior editorial, né? A gente sabe da dificuldade que existe nos processos de editores que focam só no catálogo, né? Então, daí eu busquei o Augusto, busquei o Vicente, já estava conversando dessa ideia, ele me motivou bastante nisso. E, enfim, a gente está com esse projeto de longo prazo e eu acredito que com toda a experiência que eu tive, que o Vicente teve também, e com a qualidade editorial que o Augusto vai trazer, a gente vai conseguir entregar uma experiência muito boa para todo mundo que está apostando em nós, vamos dizer assim. Enfim. E além disso, indo a caminho do que o Vicente falou, de que eu não sei lembrar verbalmente o que tu falou, mas de levar a filosofia a sério, né? Tu falou em algum momento isso no início. Eu acredito que uma discordância que eu tenho com a filosofia, a maneira de encarar a filosofia de uma maneira estritamente, puramente acadêmica, é que essas ideias, elas têm implicações nas vidas das pessoas e, de certa maneira, a gente tem que encarnar elas, aquilo que a gente acredita na nossa vida, para saber se aquilo é verdadeiro mesmo ou não. Então, eu queria que as pessoas que estão acompanhando o Clube de Filosofia, elas realmente levassem a sério isso, porque isso tem implicações nas vidas e pode, vamos dizer assim, melhorar ou piorar. Mas se a pessoa levar a sério, ela estiver buscando a verdade, eu acredito que pode melhorar mesmo, né? Agora vou passar a palavra para o Augusto, que, vamos dizer assim, tá estreando, não estreando no mercado editorial, mas estreando como um dos fundadores aqui da Logos também, né, na experiência do clube de assinatura, e eu acho que vai ter muito a dizer também, muito a contribuir. Beleza. Então, boa noite, Vicente, boa noite, Lourenço, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Primeiro, só me apresentando rapidamente, meu nome então é Augusto Fleck, eu sou advogado, sou formado em Direito, minha formação acadêmica é na área do Direito, mas eu sempre tive um grande interesse por filosofia, especial filosofia antiga e filosofia medieval, e durante muito tempo eu tive aqui em Porto Alegre um grupo de estudos de Platão, um grupo de leitura, foi até assim que eu conheci o Lourenço. Também em outras iniciativas conheci assim o Vicente, e a minha experiência prévia em mercado editorial era mais trabalhando com traduções, eventualmente alguma revisão, tanto de livros jurídicos como de alguns livros mais filosóficos, de história da filosofia. E foi, acho que mais ou menos um ano, né? Foi quase exatamente um ano que o Lourenço me chamou para conversar lá sobre esse projeto. Eu já conhecia naturalmente toda a experiência dele com o Clube de Literatura Clássica, com os outros projetos que ele estava tocando, então eu sabia que era uma iniciativa bem sólida. Também, apesar dele, por modéstia, ter dito que era um estudante mais relapso de filosofia, eu sei que ele foi medalhista de ouro das Olimpíadas de Lógica. Então, é um cara que era muito talentoso assim, em vários aspectos. Então, de logo, já me entusiasmei bastante com o projeto. A gente está trabalhando já bastante nisso, já há quase um ano. E agora, começando a sair os primeiros frutos aí com o lançamento da Isagoge, que foi um projeto bem muito meditado por todos nós. Nós
procuramos trazer uma edição bastante completa, um texto trilingue, com todo o trabalho que deu para diagramação, para edição do texto, mais o comentário inédito do João de São Tomás, que não tinha ainda tradução para o português. Então é esse nosso grande empenho de trazer essas traduções filosóficas de excelência, tanto no nosso clube de assinatura, como também no nosso catálogo, que em breve deve lançar suas primeiras obras. Então, conto aí com todo mundo que está nos acompanhando para nos ajudar nesse início, porque a gente realmente está trabalhando duro para oferecer o melhor aí para todo mundo. Bom, Agora, Augusto, me conta mais, assim, eu sei que tu tem uma história de como tu começou a estudar filosofia. Eu achei bem legal. Acho que foi uns 15 anos atrás. Não precisa entrar em detalhe, assim, mas eu achei bem interessante. Qual foi como é que foi isso aí? sim. Não, o meu pai é professor universitário de filosofia aposentado. Ele, durante a maior parte do tempo, foi professor de História da Filosofia Medieval na URGS e também de Teoria do Conhecimento. E, em parte, certamente por influência, mas também por uma semelhança natural com meu pai, eu desde bem adolescente, tive bastante interesse por filosofia. E o meu pai, ele costumava, eu vinha com algumas questões, assim, mais filosóficas para ele, e ele me indicava, me falava, tal autor fala mais ou menos isso. E eu lembro já de mais novo ainda ele falar uma frase de Heráclito lá que me chamou muita atenção, assim, aquela devia ter sido ninguém entra duas vezes no mesmo rio, assim, mas já me despertou alguma coisa. Mas eu lembro que uma das primeiras indicações que ele me deu quando eu tinha devia ter uns 14 anos, assim, com umas questões assim mais religiosas, ele me passou o Anticristo do Nietzsche para ler. E foi uma leitura que talvez minha primeira leitura, assim, mais na área de filosofia. E aí, desde então, acho que eu tenho me mantido sempre lendo alguma coisa de filosofia. Nessa época, eu lembro de ler o Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, Thomas Hobbes, depois eu fui mais para a filosofia analítica. Então, sempre me mantive lendo alguma coisa, assim, desde aquela época. É um interesse que realmente não largo, assim. Sim, sim. Eu pude testar isso porque eu conheci o Augusto na leitura de Platão, né? E aí depois a gente ficou um tempo sem se falar. Mas sempre mantendo algum contato, assim, pontual, né? Mas depois, quando eu voltei a falar com ele estava lá fazendo a leitura de Platão de novo. Então, A gente lia juntos, né, toda semana, sim. ia lendo tudo junto, né? Não era ler em casa, era ler junto. E a gente não chegou a terminar todos os diálogos ali, mas a gente chegou até a gente seguiu aquela ordem do Trásilo, a ordem das tetralogias, que é uma ordem clássica das ordens de Platão. A gente foi até o Timeu, que, se eu não me engano, está lá na 8ª tetralogia. Então foi por pouco que a gente não exauriu a coisa. Mas durou uns bons anos aí, eu nem tenho a conta certinha aí dos anos que durou. Então, somos 3 pessoas no podcast aqui, tem 33 pessoas ao vivo. Não sei o que isso quer dizer. Vicente está mutado. Não, eu tô falando aqui na lateral. Quantas? Tá. 33. É. Diga 33. Então, uma coisa assim que eu acho que seria interessante falar, né, é mais ou menos qual que é o plano da Logos, que eu não sei se está muito claro para todo mundo, porque assim, vai ter o Clube de Filosofia, que nós vamos lançar livros a cada 2 meses, né, e no meio disso, né, a gente vai lançar outros livros intercalados. Então, a nossa programação é para lançar realmente 12 volumes no ano. E, numa ordem, junto com o livro do clube e algum outro livro e os suplementos, tanto... Então, assim, tem aqui algumas obras de filosofia política.
Então é quase como se fosse uma pequena curadoria dentro de filosofia política. Aqui tem um conjunto de obras de lógica. Tem planos que são mais ambiciosos, que a gente vai precisar de uns anos a mais para organizar e para poder falar, né? Numa live, assim, sem o Lourenço me olhar feio porque eu estou revelando coisas. Mas o que eu acho é que, assim, que eu acho que é importante falar, interessante pelo menos, né? Como o Lourenço disse, a gente tem alguma experiência no mercado editorial em todas as partes, porque eu acho que esse é um dos grandes problemas do pessoal que começa editoras, né? Eles são pessoas interessadas ou em literatura, ou em filosofia, em alguma coisa com letras, mas não entende que o mercado é um mercado. As pessoas que estão aí fora, elas têm expectativas, elas têm algumas necessidades, maneiras de comprar, interesses, assim, não, eu quero uma coisa um pouco mais certinha, eu quero um negócio que está mais estabelecido aqui para mim. Eu não sou filósofo, eu não sou um estudante de filosofia, eu sou um designer, eu sou, sei lá, mãe, eu sou... Então, assim, a gente tem um plano para publicar obras importantes, obras que nunca foram traduzidas, colocar isso num contexto que facilite para as pessoas. Também, assim, ter superfície de contraste, né? Assim, peraí, eu leio uma coisa de política de um cara e leio um cara lá do Oriente e leio um do Extremo Oriente. O que essas pessoas estão falando? O que elas têm em comum? No que elas se diferenciam? O que é só uma diferença de expressão? O que é uma diferença radical, né? E a gente quer fazer isso de uma maneira que isso fique bom em todos os aspectos. Que as traduções sejam boas, que as notas sejam boas, que o livro, a materialidade dele e a estética, as capas sejam bonitas, ilustrado, com um suplemento que fala da vida do autor, do contexto no qual ele estava, quais os desdobramentos, quem o inspirou. Então, assim, é uma tentativa de fazer uma editora de filosofia que ela seja mesmo, daqui a uns anos, a editora de filosofia do Brasil. Não tem essa editora hoje, pelo menos eu acredito que não exista, né? Uma editora que fala assim, olha, o que a gente publica é filosofia e o que a gente está fazendo é isso daqui, para o público geral e para as pessoas assim, e para o público especializado. Então, assim, você não vai publicar uma obra em grego, latim e português, pensando só no público geral, né? Então, assim, eu acho que essa é a nossa meta. Eu acho que a gente tem condição de fazer isso, né? As pessoas, assim, tem pessoas competentes em todas as partes da equipe, assim. E o que eu acho que também é importante falar aqui é isso, que o projeto ele não é de curto prazo, ele é de longo prazo. Tem 2 obras completas que a gente quer publicar. Se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Na verdade, tem 3. Mas, assim, 2 com certeza. E eu acho que no futuro a gente está começando com esse modelo de clube, os livros todos em capa dura, tudo bonitão, as lombadas vão ficar todas iguaizinhas, vai ficar bonito na estante da casa, assim. Mas eu acho que o plano também, num futuro nem breve nem longo, intermediário, a gente também pegar essas edições e a gente conseguir popularizar isso, fazer outros modelos de capa, pegar mais pesado na distribuição, porque o conteúdo que a gente está editando, a gente acredita que seria bom para as pessoas, do jeito mais genérico possível, elas terem acesso a isso. Então, o objetivo, como a gente já conversou internamente bastante nisso, né? Que a gente tem o objetivo vai ter uma obsessão na experiência dos assinantes, uma obsessão na experiência de quem está apoiando o projeto, quem está colocando o seu dinheiro aí, esperando receber uma experiência boa mesmo. Então, desde o início, assim, por exemplo, a gente concebeu
ABC do autor, que foi inspirado naquelas séries que tem na língua inglesa, que é, por exemplo, Aristotle for Dummies, né? Eu não consigo traduzir isso na língua portuguesa sem parecer ofensivo, mas na língua inglesa não parece ofensivo. Porque se for traduzir literalmente, seria Aristóteles para tolos, mas não é isso. Então a gente conseguiu fazer uma tradução mais específica de como as pessoas levam isso na língua inglesa, que seria vamos dizer, o ABC do Aristóteles, né? O básico, que a gente precisa para leigos, pode ser também, né? Mas o que a gente queria com esse guia é fazer com que a pessoa que está estudando aquilo seja um leigo, mas também um acadêmico, ela possa se contextualizar bem na vida do autor, nas influências do autor, nas influências que geraram aquela obra. E além disso, ela possa começar a formar com o tempo na mente dela um panorama mais geral e mais concreto das grandes ideias que circularam na humanidade. Onde é que começou tal ideia? Por exemplo, agora no Porfírio, de pano de fundo da questão da apresentação do Porfírio das categorias do Aristóteles, tem a questão dos universais, que o Porfírio tanto Platão quanto Aristóteles tinham uma posição diferente. Então, o Porfírio é um filósofo neoplatônico que escreveu sobre Aristóteles, né? E essa obra, a gente escolheu especificamente ela também porque ela é uma introdução muito boa para a filosofia. Ela vai servir para você pegar conceitos básicos que são usados em toda a história da filosofia e, além disso, dá para ver o autor lá fazendo distinções bem claras entre conceitos, e esse é um ferramental essencial para o estudo da filosofia. Né? Acho que o Augusto quer falar aí. Não, você ia comentar que foi até uma escolha talvez um pouco arriscada de primeira obra. Vamos dizer, a Isagogia de Porfírio não é talvez a obra mais conhecida, mas uma das razões que nos levou a escolher essa obra é justamente esse caráter introdutório, né? É uma boa obra para ser a primeira do clube, uma obra que é introdutória. Esse próprio título, né, Isagogia, é introdução em grego. Introdução às categorias de Aristóteles, que é justamente o primeiro livro, tradicionalmente, do órgão de Aristóteles, que é o conjunto dos tratados dele sobre lógica. Então, é uma introdução à primeira parte da filosofia. Por isso, então, parece ser um bom ponto de partida para o clube também. Para quem vê depois a live, você vê esses sorrisos nossos aí, porque tem uns comentários engraçados aqui acontecendo mesmo, só isso. Não tem como segurar. Fala filósofo sobre a Barbie aí, Vicente. Bom, voltando ao assunto, então. Então, a gente tem essa obsessão na experiência do usuário, e então o fato desse bimestral é justamente para dar tempo das pessoas realmente lerem os textos, elas poderem estudar aquilo. Não vão ser obras muito longas, e vão ser obras que vão ter a característica, né, como já tem na Isagogia, vocês vão poder receber isso, de ter fidelidade no texto, né, a gente tentar fazer notas que realmente aprofundem o entendimento, mas vai ter um caráter pedagógico também. E é por isso que a gente escolheu também colocar ilustrações que ajudem no entendimento do leitor do texto, né? Como é que foi esse processo das ilustrações, Vicente? Qual foi o desafio para ti nisso aí? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Antes de falar, eu acho que vou comentar o que o Fleck falou aí. Assim, talvez não fosse a melhor obra para começar. Eu acho que isso é uma das coisas que eu estava falando antes, assim, que tem aqui o Fleck, o Lorenzo, cara, como que nós vamos desenhar esse plano aqui para essas pessoas estarem com a gente e acompanharem filosofia, estudarem isso, entenderem de fato. Então vamos começar com uma coisa que é de difícil acesso aqui no Brasil, meio um texto que é de difícil acesso, com um comentário que não existia, mas que serve
como se a primeira obra fosse um beabá, um ABC do que vem depois, né? Eu acho que esse é um tipo de coisa que os membros do clube podem esperar da nossa curadoria. É pensar assim, tá, cara, o que nós vamos colocar antes e o que nós vamos colocar depois por algum motivo. Sobre as ilustrações, eu vou começar falando de uma coisa que eu acho que é legal, né? Para quem conhece o Clube de Literatura Clássica, a gente sempre tem aquele papel de embrulho que virou o pôster do clube, né? Ah, não, rasga e tal. E aí a gente tá... Pô, eram legais os comentários. O que a gente está fazendo no pôster é assim, nós vamos tentar fazer em todos os livros algum gráfico, algum infográfico que ajude na assimilação. Então, que você possa pregar na parede e que aquilo ali, ficando visível para você com frequência, aquilo que você leu no livro, você sempre tenha um suporte de memória, né? Como se fosse um ícone do livro. E das ilustrações, quem trabalhou nelas, principalmente, foi o Lucas Gabriel. Então, na maior parte das ilustrações, eu acho que todas as ilustrações do interior do livro, quem fez foi o Lucas Gabriel. O que a gente... a direção ali que a gente deu foi, cara, vamos fazer isso daqui com uma cara que tenha um quê de medieval. Que tá bom, que não é igual, né? Que conversa mais com a época do João de São Tomás do que com a época do Porfírio. Porque, na verdade, a maior parte dos livros que a gente tem, né, assim, a nossa memória gráfica de livro antigo são livros medievais. E alguns ali do final da Idade Média, que aí já tem ali bastante ilustração em xilogravura, então tem essa estética aí meio medieval. E ali a gente está ilustrando mesmo, né? Assim, qual que é a ideia aqui? Tem aqui gênero e espécie. Sei lá, dois indivíduos diferentes. E todos aqueles casos lá, todas aquelas categorias. Então, assim, um exemplo visual daquelas categorias sei lá, quase como assim, uma faísca, um start para você começar a imaginar suas próprias imagens, né? O próprio texto já dá isso, mas eu, por exemplo, né, todos os livros que eu tenho, eles são rabiscados, assim, não só grifados, mas desenhados. Então, também eu acho que um convite cara, apropriar-se de um livro, né, absorver o livro é pegar ele, fazer ele seu, rabiscar, desenhar, porque, no fim das contas, o que a gente queria é não precisar de livros, né? Eles poderiam ficar lá na estante, a gente nunca mais ter que abri-los, mas eles estão inteiros dentro da gente. E eu acho que faz parte desse processo aí, esse embate. O rabisco, absorção do conteúdo por não só textual e sonoro, mas visual, você fazendo alguma coisa por cima, enfim. Então, assim, eu não sou a pessoa mais indicada para falar de qual foi o processo das ilustrações do entorno. Eu só fiquei dando pitaco, falando, não, troca isso, muda aquilo, gira isso daqui, não, pega esse círculo aqui, tá vendo esses bichos aqui? Se você girar para cá, esse daqui vai ficar parecendo, vai ter uma coisa que remete aos 4 evangelhos. Umas coisas assim. Mais direção mesmo. Acho que a gente pode responder umas perguntas aí que o pessoal está fazendo. Sim, claro. Uma primeira aqui que eu peguei é a do Márcio, sobre espaço para novos autores, inusitados e desconhecidos. Ou a ideia não engloba esse aspecto? Com certeza vai ter espaço
passo. A gente Sim. tá com esse processo, assim, não vai ser... Cara, não vão ser lançamentos a todo momento disso. A gente quer buscar talentos filosóficos que estejam aí e publicar de vez em quando. A gente vai ter essa grande divisão do clube de assinatura, com obras bimestrais e o catálogo. O catálogo vai ser essas obras que vão ser publicadas de forma intercalada. E nelas, assim, com certeza vai ter mais espaço para autores bem menos conhecidos. No clube também, vamos dizer, o foco é em clássicos, né? Clássicos das várias escolas e do Oriente, de toda parte. E, porventura, vão ser autores mais desconhecidos, mas, de modo geral, grandes clássicos dessas escolas. Assim, às vezes, alguns autores que estão um pouco fora do cânon mais oficial, mas que também são muito importantes. Uhum. Outra pergunta? Aqui, o Cândido pergunta sobre o que pensam para a comunidade e as outras atividades do clube. Então, Fórum. na comunidade, eu já vi que está tendo uma função utilitária que não estava prevista, né, Augusto, mas que é bem interessante, que o pessoal está divulgando eventos de filosofia que vão acontecer pelo Brasil lá. Isso eu acho muito bom, muito positivo, né? Que a gente fique, que o Clube de Filosofia vire um polo mesmo nessas divulgações. Mas o que a gente está planejando? Bom, em breve vocês vão receber aí regras. A gente vai fazer um sistema de debates que vai acontecer a cada bimestre sobre o assunto. Né? Não vai detalhar agora na live como vai ser. Eu acho que quem estiver lá no clube vai receber as regras, mas é a ideia que a experiência realmente seja enriquecedora, porque uma das missões institucionais nossas vamos dizer assim, civilizar, desbarbarizar, tirar da barbárie o debate público, né? Eu acho que na filosofia é muito importante que as pessoas que estejam lá no fórum estejam interessadas na verdade mesmo e busquem isso, né? E quem está pela, vamos dizer assim, pela histeria, pela barbárie, para brigar, não está interessado nisso. Bom, sensacional, parabéns, pessoal. Poderiam falar mais sobre o que pensam para a comunidade de outras atividades do clube? Tá. Outras atividades é que vão ter aulas lá, vão ter o Augusto, geralmente vai ser o Augusto, tá? A princípio, vai dar uma aula bimestral lá para as pessoas no Clube de Filosofia, e essas aulas elas vão ajudar junto com o guia a pessoa a entender e até se aprofundar no assunto. Então, tem pessoas que aprendem mais de maneira no texto, outras de maneira visual, vendo ilustrações, outras escutando alguém falando, outras até participando do debate. Então, eu acho que vai ter uma função essencialmente pedagógica também no Clube de Filosofia. Nas edições da editora de catálogo, a Logos, a gente pretende sempre fazer uma edição crítica também, que a gente busque grandes referências para auxiliar nos textos, e também a gente pretende colocar obras da história da filosofia, obras de autores que não teriam como se encaixar no clube. Enfim, tem todo esse projeto aí. Tá. Sim, o texto é trilíngue e o texto em latim. Aqui o Marcelo Centenário pergunta se é a tradução do Boécio. É essa mesmo, o texto em latim é a tradução do Boécio, que é uma versão clássica aí do texto, que era a mais lida durante a Idade Média. Você pode ficar com o Vicente. A capa da Isagover foi objeto de discussões longas aí.
Mas isso vai acabar. Então, assim, o projeto para Logos é a gente ter uma uniformidade completa de lombadas. Tá? Então, assim, vem o título em cima, o nome do autor, e na parte de baixo, o que é do Clube de Filosofia, Logos, e o que é da Logos, Logos. Então, assim, na maior parte da vida do livro, né, que é um filete, assim, você vai ver tudo mais ou menos harmônico. Então, uma faixa de cor no fundo e tipografia. E na parte da frente, o Clube de Filosofia, a gente vai manter sempre a mesma disposição dos elementos. E nos livros do catálogo, né, a gente vai mudar um pouco, mas não tanto. Tá? Então, acho que a gente vai ter uma coisa bem mais uniforme do que no Clube de Literatura Clássica. No Clube de Literatura Clássica, a gente está ali, sei lá, quase que fazendo um vestido por mês para vestir aquele livro. E não só o livro, né, o resto das coisas. Eu acho que na Logos isso daí vai ser um pouco mais contido. Não, assim, não ficar pirando muito nos estilos e disposição das informações, uma coisa mais sóbria, né? Eu acho que tem a ver com o projeto aí. Eu acho também que, assim, sei lá, se a gente for fazer isso direito, do jeito que eu estava querendo no início, é isso, assim, acho que vale mais a pena gastar tempo criando diagramas, criando esse material, vamos dizer assim, para texto, para facilitar a absorção do conteúdo, do que ficar, tipo, mudando muito, sei lá, tipografia e estrutura das coisas. Acho que essa é a ideia. Obrigado, sabe? E, enfim, a gente sempre conta com o feedback de quem está participando do projeto. Eu entendo que esse é o primeiro mês, então o fórum ele está um pouco solto, assim, mas a gente tem um projeto bem sólido para o fórum lá. Eu acho que, levando isso a sério, eu acho que vai derivar muito bem. E sobre, então, a questão do guia e da aula, essas são coisas que eu acho que é muito importante também com os consumidores que receberem e assinarem. A gente dedicou bastante trabalho para fazer isso, mas a gente vai estar, vamos assim, a cada ciclo tentando aprimorar isso, porque é muito importante que a gente chegue num modelo, e eu acho que já tem uma estrutura básica muito boa, mas que a gente chegue num modelo que funcione, né? Eu espero que na Exagoguê vai funcionar bem. Eu tenho essa convicção porque foi dedicado bastante tempo para deixar o guia pedagógico e no final dele também vai ter referências para as pessoas buscarem fora disso e se aprofundarem. Mas eu acho que vai ser uma coisa que com o tempo vai virar uma expertise nossa, uma coisa nova mesmo, porque o que eu vejo de... Infelizmente, assim, o que eu vejo de guias geralmente é um papel que você descarta, assim, que as pessoas que estão lá não se interessam pelo que está escrito. E a gente está com um cuidado muito grande disso na Logos, trazer um guia que proporciona uma experiência boa mesmo para o usuário. Sobre a questão da aula, a gente está definindo ainda se vai ser gravado ou vai ser ao vivo, né? Aí, dependendo do volume de pessoas que tem, talvez seja inviável fazer ao vivo. Mas está uma coisa a ser fechada ainda, vocês devem ter a primeira aula até o dia, no máximo, dia 10 de dezembro. O Arthur Paulo pergunta se vai ter neoplatônicos, avicenas e outros escolásticos. Está nos nossos planos publicar, dá para dizer, todos esses autores. A gente até já tem alguns tradutores aí do árabe trabalhando, mas está na nossa intenção publicar sim.
Alguma tradução de neoplatônico a gente já andou conversando também com o próprio tradutor da Isagoge. Sim. Com certeza estamos nos planos. Zé Pedro pergunta se a gente vai seguir a ordem das disciplinas nos temas das obras. O clube ele vai ter uma linha mais eclética, assim, não vai seguir uma ordem tão lógica nas publicações. Nem cronológica, nem É, temática, mas a curadoria está sendo montada de maneira a abranger essas grandes ideias durante um bom tempo, assim. A a gente lógica sabe eu acho que é a gente sabe completando uma. que um autor, um filósofo quase sempre está respondendo ao outro, né? Então não tem como a gente lançar 6 autores de períodos diferentes durante um período e a pessoa não captar e não entender a quem que ele está respondendo, ainda mais com os guias quem que ele influenciou depois. E acho que esse entendimento vai ser um gatilho muito importante no aprendizado. As Pedro traduções pergunta. sendo sempre do original, sim. Sim. A ideia era justamente criar o mercado, né? Eu acho que o mercado de livro de filosofia existe de uma maneira muito reduzida. E eu acho que a nossa capacidade já adquirida, nossa experiência adquirida em outros clubes, a gente vai conseguir fazer isso com efetividade. Porque, enfim, precisa disso, é uma lacuna que tem na formação, na experiência das pessoas que buscam livros de filosofia no Brasil. E, enfim, a gente tem esperança a longo prazo de também trazer um grande autor aí que nunca foi traduzido por completo na língua portuguesa, e outros autores também menores, que, falando menores em termos de referência, né, que também não foram trazidos, mas também coisas como um curso de lógica, aulas de lógica, aulas que vão dar aquele ferramental necessário para as pessoas estudarem filosofia. Quem sabe o Vicente também não faz, depois de um tempo, um curso de simbólica, né? Um outro ponto também, eu acho que a gente pretende que tenha esse diálogo entre as obras do clube e as do catálogo, né? Então, a obra do catálogo, em geral, vai ter alguma relação com a obra do clube do mês. Às vezes não uma Então, relação assim, tão direta, mas alguma pertinência. Assim. vocês sabem acho que uma parte significativa das pessoas aqui da live sabe a etimologia de filosofia, né? Amigo da sabedoria. Então, eu quero que vocês convidem os amigos de vocês também que se interessam por esses assuntos. Certamente quem está aqui tem aquele outro amiguinho que também se interessa nisso, ou amiga também, para fazer parte do Clube de Filosofia. Isso vai ser muito interessante. Enfim, na origem do projeto está a experiência que eu tive com o Augusto de estudar filosofia, estudar com amigos. Então, e ter um ambiente bom para isso, né? Uma dificuldade que o Augusto sempre enfrentou foi fazer isso de maneira consistente, ter grupos de estudos de filosofia de maneira consistente. Então, a gente quer proporcionar isso aqui, e eu gostaria que vocês convidassem os amigos de vocês mesmos, que talvez até tentaram fazer esses grupos de estudos e nunca conseguiram manter de maneira consistente, e aqui vai ter uma estrutura para isso, e pessoas preocupadas em melhorar a experiência desse grupo aqui, desse clube, né? Então, peço para vocês pegarem o link aí no comentário e convidarem mesmo seus amigos.
ver aqui. Aí uma outra preocupação também no clube, além da tradução do idioma original, é que sempre que possível vai ser uma obra bilíngue mesmo, com o próprio idioma original também impresso para permitir a consulta direta, né, durante a leitura. Sim. Sempre que possível, né? E algo que eu acho que ficou interessante nessa edição da Isagogueia do Porfírio também é que a gente tem vários níveis de profundidade da obra, não? Tem o ABC, vamos dizer que é o material mais introdutório, o próprio texto da Isagogueia de Porfírio, que, vamos dizer, tem as suas dificuldades, mas não é um texto assim, é um texto curto assim em si mesmo. E os comentários do João de São Tomás, que são um aprofundamento ali até onde dá para aprofundar, assim, ele esmiuça as questões mais intrincadas sobre o assunto. Então vai ser um livro que vai permitir esses vários níveis de leitura. Pergunta bem pertinente, Marcelo. Quando não seria possível ter o idioma original? Olha, a princípio, todos os livros do Clube de Filosofia a gente vai fazer no idioma original. Mas a gente tem uma limitação óbvia de que essa assinatura ela tem um valor. E se você pegar, por exemplo, o Capital do Marx e colocar bilíngue, é completamente inviável, né? Então, nesse caso, a gente vai lançar na editora de catálogo. Outra situação, eventualmente, seria uma língua muito remota, assim, que talvez não comporte. Por exemplo, sei lá, se a gente vai Sim, publicar algo do chinês, por exemplo, vai ser de interesse, assim, muito raro a leitura no original. sim. Eu acho que quem souber chinês nem... Pode responder isso. Mas... Não, ok, Paulo Henrique pergunta aqui, boa noite, para leigos em filosofia, o clube indicado, vocês pretendem seguir uma ordem cronológica de dificuldade? Para assim, aqueles que não possuem uma básica teórica possam acompanhar? Não, sem dúvida, sem dúvida indicado para leigos, até esse material que a gente está elaborando junto com toda a publicação, vai vir esse suplemento, um guia de leitura, o ABC de filosofia, que é justamente um material bem introdutório. Acho que até a gente pode falar um pouco sobre a estrutura do ABC também, né? A gente aproveitou vamos dizer, esse nome também para já indicar um pouco da estrutura do manual, né? ABC de filosofia. Então, ele vai ser dividido em 3 grandes seções, que é basicamente o que saber antes de ler o livro, A, no que prestar atenção durante a leitura, o B, e o depois, assim, o pós-leitura, o C. Então, ali nesse o que saber antes de ler, algo sobre a biografia do autor, sobre as principais influências que ele sofreu, um pouco sobre a inserção sistemática daquela obra, por exemplo, Isagoge pertence à lógica, né? Então, como é que ela se encaixa dentro da lógica? Qual é o papel particular dela dentro dessa disciplina? Depois ali o B, no que prestar atenção durante a leitura. Algo sobre a estrutura, a divisão da obra, então como se estruturam os capítulos, são os vários temas abordados. Também alguns principais conceitos que são explicados ali, por exemplo, a querela dos universais, né? A questão dos universais, o que é isso? Então, que questão é essa? Quais são as principais teses? E o C, o depois da leitura, como é que foi a recepção daquela obra ao longo da história? Quais foram os vários autores ao longo de toda a história da filosofia que trataram daquilo de algum modo? Quais são as principais linhas de estudo contemporâneas sobre aquele assunto? E também uma bibliografia tão completa quanto possível sobre aquela obra. Então, esse material, que ele é breve, assim, vai ficar com quantas páginas, mais ou menos, ali, umas 40 páginas, 50 páginas, vai ser um material bem introdutório
justamente para tornar absolutamente acessível a obra. Com certeza. Gente, que eu posso falar assim, não é fácil você conseguir publicar consistentemente obras de filosofia com qualidade. Mas eu também posso dizer que a gente está fazendo todos os esforços para isso. Né? Tem gente aqui, assim, investindo dinheiro, tempo, investindo. A gente ficou muitos dias até de noite trabalhando no projeto para ter as coisas no prazo, para planejar isso. E eu acho que a gente está pensando com bastante cuidado o que vai sair nesse catálogo, o que vai sair no Clube de Filosofia. A gente está muito atento também ao que está saindo da parte das pessoas que estão acompanhando. E eu devo dizer que a experiência inicial do fórum, ela está sendo bem entusiasmante. Até agora saindo da questão das perguntas, né? Porque as pessoas que estão lá, elas estão muito motivadas e a gente não esperava que isso acontecesse tão cedo, assim. Não esperava que a gente tivesse que dar um incentivo. E, na verdade, agora isso criou uma responsabilidade que é direcionar bem e conseguir fazer com que esse espírito inicial de entusiasmo e de boa vontade ele permaneça a longo prazo, né? Acho que isso é muito importante, muito, muito importante para o longo prazo do projeto. E o apoio também de todo mundo que está acompanhando. Até agora nós já conseguimos, acho que dá para falar esse número, né, com tranquilidade, já temos mais de 400 pessoas que entraram no projeto e isso é bastante, isso é bastante. A gente começou isso no meio da Black, né, e teve pouco tempo de anúncio, então quer dizer que realmente as pessoas estão precisando disso, as pessoas estão buscando isso. Todo mundo tem sua motivação para buscar a filosofia, né, mas acho que estão encontrando aqui um espaço em que elas possam não só ficar na rotina ou nas estações diárias, mas também se aprofundar nos temas existenciais, temas centrais da experiência humana. Eu acho que uma motivação para mim também, para iniciar o projeto, foi uma analogia que eu ouvi do Peter Crift sobre a filosofia antiga, e vou te dizer que essa é a minha referência maior atualmente, que é que anteriormente as pessoas se preocupavam, vamos pensar numa esquadra, de para onde que ela iria. Então, eu sumo bem de se os navios estão operando bem, que no caso seria a ética das virtudes, e se os navios não vão se chocar entre si, não vão brigar, se vão se organizar bem, né? Seria a filosofia política ou a ética mais social, né, do caso. E atualmente eu acho que existe um certo distanciamento no qual que dentro da filosofia se pensa muito mais ou quase que exclusivamente na filosofia política, na organização social, mas se esquece do resto, que também é importante. Para onde que a gente está indo, o que a gente está buscando, de fato. E, além disso, como é que eu vou ordenar minha vida, ordenar meus estudos, ordenar a minha relação comigo mesmo, né? E hoje existe até uma depreciação dessas motivações, como se fosse, vamos dizer assim, papo de coach, né? A pessoa pensar nisso. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar a sério e no Clube de Filosofia a gente quer trazer essas reflexões mesmo, que a gente encare de frente essas questões, né? O Vicente está muito quieto. Não, eu queria falar mesmo da Barbie, né? Pergunta mais legal, vão lá e bloqueiam o cara, sei lá.
Sacanagem. Isso foi pessoal, eu confesso. Mas eu acho que é isso. As pessoas estão... eu fico feliz, realmente, assim, com essas mensagens que a gente está recebendo aqui no chat. Isso... Tem uma coisa que eu queria falar, que eu não sei, assim, não sei qual que é a idade das pessoas que está entrando, está comprando e que está interessado pela Ágora, mas, sei lá, tô me aproximando dos 40, né? E eu acho que uma coisa que é interessante é perceber que, assim, a maior parte dos meus amigos da vida adulta foram todos feitos num grupo de estudo de filosofia e principalmente no período que a gente estava estudando Platão. E eu acho que é curioso isso daí, é meio... cara, tá, passou a juventude, passou aquele momento, né, aquele tempo que a amizade era, sei lá, sair, beber, fazer qualquer coisa, assim, divertida, né? E, e, e parece que o tempo vai passando e as pessoas que ficam são as pessoas que têm esse mesmo interesse, né? Entender as coisas. Tá bom, vai ser para todo mundo, nem todo mundo precisa vai tipo, assim, desfazer as amizades antigas, enfim. Mas eu acho que a Logos pode ajudar nessa aproximação de pessoas com os mesmos interesses. Eu acho que isso seria um ponto bem bom se isso acontecesse. Eu acho que é justificada a expectativa que algumas pessoas estão demonstrando para como é que vai ser isso daí, como é que vai ser essa área de membros e tal. Porque, né, enfim. A vida de estudos exige uma certa solidão, mas também é importante a outra parte, né? Que é tu compartilhar com alguém e poder colocar isso à prova que tu tá fazendo. Cara, hoje mais cedo eu estava escutando um podcast e um cara estava falando isso daí, assim, eu acho que a gente está num tempo que as relações de amizade, assim, parece que todo mundo entende assim, não, relação marido-mulher, relação pai-filho, as relações de trabalho, beleza. Todo mundo, ninguém discute isso, né? Mas parece que as relações de amizade, elas não estão em voga, né? Sacrifica-se tudo. Então, assim, virar adulto é não ter amigos, quase isso. Tem muita gente sozinha, né, no mundo. Eu não sei, cara. Parece que assim, parece que as redes sociais que existem para tornar as pessoas próximas, Então, parece que elas são desenhadas para não existir intimidade ali. Sei lá, o Instagram, que é o ponto, né, tipo, atual. É uma pessoa falando para os seus seguidores. Como é que você tem intimidade com seguidores? Então, sei lá, uma estrutura meio fórum do Orkut, que é o que eu acho que é o que eu queria que virasse lá. Eu acho que mesmo que tenha arranca-rabo, mesmo que tenha briga, eu acho que é um negócio mais interessante. Não, e você sabe que sei lá, a maneira que está estruturado os algoritmos faz a pessoa prender, se ficar presa lá, né? Nas redes sociais no geral, mas que faz também com que as pessoas elas entrem vamos dizer assim, num vórtex em que só aparecem as coisas que ela gosta e acredita a todo momento, né? E que isso gera, naturalmente, uma intolerância absurda com qualquer pessoa que pensa minimamente diferente daquilo que você pensa, né? E que isso também gera muito problema para as amizades, porque ninguém pensa exatamente igual. Né? Talvez tenha pessoas que pensam parecido, mas ninguém pensa exatamente igual. E ter esse espaço que vai ter contraste, né? A gente está no início lá do Clube de Filosofia, já teve uma pessoa que se apresentou como um cristão conservador e outra que se apresentou como um marxista, né? Então, no caso, tem um contraste lá no início
E o que me surpreendeu é que o clima se mantém amigável lá. Pode ter arranca-rabo, pode ter problema de vez em quando, mas o clima se mantém amigável lá. Né? E eu acho que as pessoas estão querendo isso de alguma maneira. Elas estão querendo um espaço em que elas possam verbalizar aquilo que elas pensam sem uma loucura, sem cancelamento, sem aquela histeria, sem aquela ânsia de sair tocando pedra na outra, né? Então, eu acho que, claro, nas comunidades do Orkut tinha problema, tinha briga, mas era um ambiente que, ao mesmo tempo, ele era muito mais amigável do que a gente vê nas outras redes sociais, né? Augusto, tu ia falar? Acho que esse tem sido um tema recorrente aí das nossas conversas, aí, o fórum resgatar o espírito do Orkut, os debates em comunidade. E a gente está planejando algumas coisas aí para propor alguns debates ali, estruturar de uma forma bem legal para todo mundo. Isso aí a gente ainda vai revelar nos próximos dias aí, mas a gente pretende testar vários modelos de debate também. E eu acho que isso vai ser o desenvolvimento natural do nosso fórum. Eu estou tentando localizar aqui. Eu deveria ter explicado isso, né? Que no início que a gente teve um problema, que a gente foi configurar a live e o YouTube ele tem um bloqueio de 24 horas se você vai fazer a live pela primeira vez. Então essa seria a nossa primeira live no nosso canal, e só que não aconteceu no nosso canal justamente porque tem esse bloqueio, né? Então eu acabei fazendo no meu. Mas então a gente está postando aí, eu peço para vocês seguirem o YouTube do canal do Clube de Filosofia, até porque lá vão ter aulas, vão ter aulas que a gente entenda que vale a pena colocar também aberto, uma parte vai ser fechada, né? Vai ter esses podcasts e outros materiais que a gente entenda que seja interessante colocar lá, né? Então peço para todo mundo seguir aí o canal do Clube de Filosofia e também divulgar, compartilhar também, né? Seguir não, se inscrever. Bom, acho que já temos 1 hora aqui de podcast e acho que por hoje é isso, né, gente? Eu agradeço a minha parte, encerrando a minha parte aqui, eu agradeço a presença de todos aqui no primeiro podcast. Eu estou muito entusiasmado com as mensagens que eu vi aqui, eu acho que as pessoas realmente estão apoiando a ideia e peço para convidarem amigos também para fazer parte do Clube de Filosofia, peço para quem não assinou ainda que entre também no projeto, é preciso do apoio de todos, é preciso eu acho que vocês vão gostar mesmo de como está a experiência no fórum, que está realmente especial, e também do produto que a gente está fazendo, que a gente dedicou bastante tempo e acho que é realmente diferenciado, é uma especiaria que a gente está trazendo aí para o mercado editorial. Vicente? Eu queria comentar da Barbie, eu não assisti o filme, mas eu acho que uma coisa que está faltando nessas discussões sobre sexos e papéis e não sei o quê é a República. Eu acho que o Platão acertou um monte de coisa. Hoje, falar aquilo é chocante, mas acho que é justamente por isso que tem tanta gente infeliz, porque não tá escutando o que o velho Platão disse. Eu não sei, eu já vi eu não vi o filme e vi algumas análises de gente falando sobre o filme. Eu fiquei só assim, cara, eu acho que uma coisa que falta hoje é assim, pega aquela analogia da sociedade como um corpo e você vai olhar e fala assim, cara, tem um monte de problema que as pessoas ficam gastando horas e horas discutindo, que se você só trouxer para analogia física corpórea, o negócio some assim em 1 segundo. Esse é meu comentário sobre a Barbie. Leiamos Platão. Eu concordo com o Lemos, Platão, mas eu ainda acho que a gente vai ter algum arranca-rabo nas nossas lives aí sobre simbólica. Vamos lá.
Pode falar aí, Augusto. Não, também não vi a Barbie ainda. Mas só agradecer pro pessoal, a participação foi muito boa, vieram muitas perguntas aí. Também estou bem entusiasmado com toda a recepção que a gente vem tendo. A gente lançou aí não faz nem um mês e a coisa está andando muito bem até agora. Então minha boa noite para todo mundo aí que está nos acompanhando. Boa noite. Acho que Augusto, contigo agora, para encerrar. Vou encerrar a gravação aqui? É.